Então voltamos a falar do homem flagrado, gente, por câmeras de segurança, fazendo gestos obscenos para moradores na QNL 9 em Taguatinga, viu? Repórter Tatuzinho vai encontrar pra gente. E agora? Nessas imagens de câmeras de segurança da rua, é possível ver a movimentação do suspeito. Veja em diversos ângulos que ele transita com o carro próprio diversas vezes até parar o veículo nas proximidades desse ônibus estacionado. É nessa hora que o homem fora do veículo monitora o movimento da rua e do nada começa a praticar atos obscenos, sempre olhando para as vítimas nas janelas dos prédios da região e também possíveis vítimas que passam pela rua. Essa vítima, que prefere não se identificar, conta que presenciou o suspeito da janela do apartamento. Eu cheguei em casa da rua com a minha mãe e fui até a cozinha fazer um lanche e sentei para conversar com ela na nossa mesa, que é próximo à sacada, né, a varanda. Aí eu vi um carro se aproximar, beleza, até aí tudo ok. Ele para e fica lá por um tempo. Eu olhei, pensei que fosse um Uber ou alguém que estivesse esperando alguém do prédio, né, para sair. Mas não foi o que aconteceu. Ele continuou lá e depois eu vejo que ele desce do carro e até aí ok também. Mas quando eu olho de novo para a janela, né, de fora, ele tá em pé observando a minha janela, né? E aí eu olho de novo, ele começa a fazer gestos obscenos, né? Nesse outro relato, a mulher conta que o homem responsável pelos atos obscenos sempre chega na rua com farol alto. E essa não é a primeira vez que ele ataca importunando a vida dos moradores. Ele volta, né, para a porta do prédio, ele estaciona de novo e dessa vez ele deixa os faróis acesos, que como a gente quis pegar nas câmeras, não dá para ver quando se deixa o farol aceso porque reluz a placa, né? E quando a minha mãe olha para ele, vê que é ele, ele sai rapidamente da frente do prédio. Esse homem, que prefere não se identificar, nos mandou um áudio dizendo que a noiva dele avisou do suspeito e deixou ele em pânico. Ela estava desesperada, cara, falando o que tinha acontecido. E naquele momento que ela me explicou tudo o que tinha acontecido, me trouxe uma indignação gigante, sabe? Uma sensação de impotência. Porque você não pode fazer nada, sabe? Você não tem como ir atrás disso e resolver, tá? Mas logo que eu cheguei de viagem, fui atrás de filmagem, de câmera, essas coisas. E para tentar descobrir a placa da pessoa, para saber quem é o nome, né, da pessoa. E a gente realmente fica com medo, né? Porque, tipo assim, a gente não pode fazer uma vigilância 24 horas, né? Então, assim, tô temeroso por ela, assim, sabe? Pelas vizinhanças, pela população, sabe? Porque um cara desse, ele tá à espreita ali, esperando, vigiando, sabe? Tipo, é um stalker mesmo. O homem reforça ainda que os moradores estão trancados dentro de casa, assustados, e o responsável pelos atos na rua importunando a vida dos cidadãos de bem. A vizinhança tá toda assustada, tá todo mundo preocupado, né? Todo mundo dentro da sua casa vive como se fosse um presídio, né? Porque a gente não pode mais sair com medo dos bandidos, com medo dos tarados. Todos esses flagras foram registrados aqui nesta rua, da QNL 9, que fica na região administrativa de Taguatinga, no Distrito Federal. É nesta rua que o suspeito, num carro Fiat, ele passa de um lado, passa de outro, observando a movimentação da rua. Geralmente, ele sempre trafega por aqui na parte da noite, principalmente nas madrugadas e até no amanhecer. É aqui que ele chega com o carro dele, liga o farol alto, inclusive ele para em pontos estratégicos, como por exemplo, um dos pontos que ele para, porque já foram 3 vezes, segundo os moradores, ele para aqui, ó, bem nas proximidades desse quebra-molas, e aquela câmera de segurança ali, ela acaba registrando tudo, principalmente o movimento do suspeito. Por quê? Ele para o carro aqui neste local e aqui deste local
a imagem registrada por essa câmera consegue mostrar. Ele fica andando aqui atrás desse ônibus estacionado. Aqui ele vem para o meio, bem rente ao ônibus estacionado. Aqui ele vai na frente, olha a movimentação da rua à noite para ver se não está vindo alguma mulher, alguma criança, adolescente, idoso e até mesmo os homens, os adultos. E é aqui exatamente que uma cena chama atenção. Ele para próximo ao carro dele e veja só, ele mira nas janelas desse bloco, desse prédio residencial da QNL 9. E uma das janelas específicas que ele gosta muito de observar, e aqui, ao observar, é aquela ali, ó, o terceiro andar desse prédio. Ali no terceiro andar do prédio, geralmente fica mãe e filha tomando café, jantando, e é nesse ponto que, ao observar essas mulheres, esse suspeito, aqui próximo ao carro dele, e começa a praticar atos obscenos, mirando sempre a janela do bloco D. Segundo informações, a terceira vez que esse suspeito veio por aqui, ele para nesta oficina, que também funciona como espécie de lava-jato. Aqui, segundo denúncias, ele chega a subir com o veículo dele aqui nessa rampa. Veja só, e aqui dessa rampa, ele liga o farol alto mais uma vez, mirando as janelas do prédio. E daqui ele começa, em meio a esses pés de frutas, pés de manga, ele começa a praticar esses atos obscenos, essa importunação sexual contra os moradores do prédio aqui da QNL 9, que fica em Taguatinga. Cansados, os moradores pedem socorro. Inclusive, já procuraram a 17ª Delegacia, que investiga esse caso, para identificar o suspeito e, assim, chegar até a prisão desse suspeito de praticar atos obscenos e também importunação sexual. Esse advogado, especialista em direito criminal, reforça que atos obscenos e importunação sexual são crimes. São crimes autônomos do Código Penal, ou seja, os bens jurídicos protegidos são distintos. O ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal, protege o pudor público, a moralidade pública, daqueles indivíduos que, para satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria lascívia, praticam em público atos com conotação sexual que têm capacidade de constranger a coletividade. Esse crime ele tem pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Veja, não há vítima determinada. Toda a coletividade que presenciar esse ato obsceno vai ser vítima deste crime. Nós aqui da Record TV mostramos um outro caso recente de importunação sexual. Sérgio está envolvido em dezenas de ocorrências relacionadas a assédio e importunação sexual. Só na Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente foram 3 denúncias. Os relatos são praticamente os mesmos. O homem surge em quadras da Asa Sul dentro de um carro preto, abaixa o vidro e convida mulheres e crianças a entrarem no carro, sempre nu e fazendo gestos obscenos. Apesar de ser conhecido na região por praticar o crime, Sérgio começou a ser investigado apenas no final de março, quando o homem assediou uma criança de apenas 11 anos na 912 Sul. No mesmo dia, o episódio se repetiu com a mulher de 27 anos que estava ao lado da estação da 108 Sul. Na delegacia, o suspeito nega os crimes, mas a polícia segue investigando a situação, caso apareçam novas vítimas. Cara, o que passa na cabeça de uns marginais desse, né, bicho? O que passa na cabeça de um vagabundo desse? Ficar embaixo de um prédio mirando uma janela onde tem 2 mulheres, mãe e filha, tomando café e praticando ali atos obscenos. Sei lá se você me entendeu. E olhando para as 2 mulheres lá do outro lado, macho. E olhando para as 2 mulheres lá do outro lado. Esse cara ainda não foi identificado. A polícia está investigando esse cara.
O Tatuzinho, no final da reportagem, ele fala do outro que foi preso essa semana, e o outro que foi preso essa semana, quando a polícia foi investigá-lo, viu que ele já tinha 3 denúncias de estupro contra menores de idade. E esse aqui, será que tem alguma ocorrência de estupro contra ele? Eu preciso que vocês ajudem a polícia. Eu preciso que vocês diz que 197, liga 197 para denunciar quem é esse babaca, esse salafrário. Ele parece ter o braço direito ali todo tatuado. No bíceps do outro braço, ele também tem uma tatuagem que ainda há pouco eu vi na reportagem. Cabelo grande, olha lá, tatuagem no braço, uma barba, um óculos, olha lá, tatuagem no outro braço esquerdo lá também, ó. Ali na parte da frente do braço, no tríceps ali, ó, tatuagem também. Quem é esse marginal? Quem é ele? A Polícia Civil informa, gente, que investiga o caso. Qualquer informação, é o que eu falei. Liga 197.